Olá, tudo bem com você que está aí nos assistindo? Eu vou começar com uma reflexão. Está difícil, não está? Lidar com as emoções? Você vai de briga feroz na internet por conta das notícias, sejam elas fakes ou reais, para a alegria do iFood que chegou. Do choro por ver notícias tristes ao riso de vídeos divertidos na internet. Da frustração consigo mesmo e com todo o mundo ao choro emocionado de ver uma pequena atitude altruísta em um vídeo compartilhado por WhatsApp de algo belo que aconteceu num reconto escondido pela Ásia ou por aqui no Brasil mesmo. Alegria exultante de ver hospitais de campanha sendo fechados por se tornarem desnecessários. Tristeza por ver profissionais da saúde que muitas vezes ainda, chegando em casa, não podem abraçar os próprios filhos. Nestes tempos extremos, não está fácil ajustar as emoções. Em Romanos 12:15, nos ensina a chorarmos com os que choram e a nos alegrarmos com os que se alegram. É curioso, não? Que nós precisemos ser instruídos acerca disso. O normal seria que todo mundo já soubesse disso, que já fôssemos bem versados desde a infância na arte de chorar com quem chora e de se alegrar com quem se alegra. O pecado corrompeu todas as facetas do ser humano. Esse texto que eu compartilhei com vocês foi extraído de um post da página coalizãopeloevangelho.org. O tema da matéria era, do texto, ajustando as emoções em tempos extremos. Essa foi só uma introdução para o tema de hoje, que nós vamos falar sobre tristeza. E para falar desse assunto, eu estou com ele, com o pastor Tiago Henrique. Olá, pastor. Boa tarde. Aqui, seja muito bem-vindo também. Falar sobre tristeza. Como que você está hoje, Tainá? Hoje eu estou médio. Médio. Existe esse Sim. termo? Eu tô bem. Existe. Se não existe, a gente inventa aqui agora. A gente gosta de inventar coisa. Mas é interessante, fazendo essa pergunta, por que nós temos temor de dizer que estamos tristes? Da onde vem essa cultura? Será que é pecado? É errado ser triste ou ficar triste? Será que é errado porque bem antigamente já diziam os corinhos evangélicos que o crente não fica triste, que o crente não tem dor? Será que essa é uma verdade que condiz com a realidade do mundo caído e também das escrituras? Percebeu que nós temos medo de dizer que estamos tristes? Exatamente. Não, gente, eu amei essa introdução. Eu já estou aqui já refletindo aqui, pensando, e eu acho que você que está em casa também nos acompanhando está pensando nisso. E de verdade, pastor, parece que existe uma cobrança muito grande na vida das pessoas. No mundo, não só na igreja, mas no mundo, quanto a esse sentimento de tristeza. Até um texto compartilhado pelo senhor, a gente vê quantos rios de dinheiro se gastam para investir em comerciais, em medicamentos, em tudo que nos induzam a estarmos alegres ou a buscar uma cura para a tristeza, sendo tão incomoda a tristeza, né? As pessoas às vezes ficam tristes ou não gostam de ficar perto às vezes da gente quando a gente está naquele dia mais difícil. Exatamente. Eu lembro eu lembro que eu assisti eu não lembro se é uma palestra ou uma leitura que eu fiz, mas eu acho que é uma leitura de uma médica que ela vai ajudar numa tribo indígena e aí, então é um dia onde alguns bebês vão nascer e ela está ajudando, né? E de repente, uma índia, então, uma mulher, ela tem o bebê e depois que ela tem o bebê, enfim, fica ali alguns dias e de repente essa médica a vê chorando próximo da tenda, chorando assim, quietinha, chorando bastante. E aí a médica relata dizendo, olha, eu imaginei, ela está com algum problema, talvez uma depressão pós-parto, alguma coisa assim, e ela chega até a Índia e pergunta, por que você está chorando? Por que você está triste? E a Índia responde assim, porque eu quero. Porque eu quero chorar. E diz que ela chorou, levantou e foi cuidar do seu bebê. Interessante que quando a gente vê alguém triste, claro que tem essa ideia de cuidado, nós já queremos fazer alguma coisa para ver aquelas pessoas felizes. Isso é em todo contexto. Por exemplo, você é casada, chega em casa, vê o seu marido triste. O que você quer fazer? Eu quero alegrá-lo. Porque você, exatamente. Fazer um bolinho. Se eu chego na minha casa, ver a minha esposa triste, logo eu já quero fazer alguma coisa para alegrar o coração, ou talvez meus filhos, enfim. Isso advém tanto de uma cultura onde ser triste, eu não vou nem dizer estar triste é algo ruim.
Mas quando nós olhamos para as Escrituras, elas não dizem bem assim. Inclusive, né, não recentemente, mas saiu um filme infantil chamado Divertidamente. Você assistiu? Você assistiu? Comenta aí do que você achou. O que isso tem a ver com Bíblia? O que tem a ver com o programa Sempre Juntos? O que tem a ver com tristeza? Não sei, você já assistiu esse filme, Tainá? Já assisti, ele é maravilhoso. Eu gostei muito, ele é divertido, ele é emocionante, ele é muito bom. Foi uma sacada excelente na produção desse vídeo. E, pastor, só para falar aqui, eu tenho que compartilhar um comentário da Wanda. Por favor. Quando o senhor me perguntou, você fez a introdução e perguntou se eu estava triste, como eu estava hoje, a Wanda, ela participou, ela escreveu: hoje eu estou muito triste, chorando. Pastor Tiago, costumo chocar as pessoas por não usar máscaras, por não mascarar as minhas emoções e o meu estado de espírito, sejam negativas ou positivas, as ações, e não me sinto mal com isso. Então, ela é bem sincera com as emoções. Sim, é importante, né? Porque existe, como eu disse, às vezes aquela ideia de dizer, não posso estar triste. Você está feliz? Sempre feliz. E é interessante que as redes sociais maqueiam isso, né? Muito. Nós colocamos fotos e tudo mais, mas isso às vezes não condiz com a realidade do coração. Por quê? Porque isso vem de um contexto onde ser triste se torna equivocado. E aquele filme, Divertidamente, que nós estávamos comentando, é interessante que por trás daquele filme, por trás daquela produção, existe um princípio muito importante. Né? No início, eles recusam, falando lá na parte que faz então toda a administração da menina, né? Do sentimento, da vida dela e tal. E sempre uma se destaca, que é a alegria e tudo mais. E a tristeza, ela é sempre colocada de lado. Depois, ela se torna essencial e é exatamente aquilo que a menina deveria sentir. E é interessante que esse filme, eu assisti com meus filhos e eu lembro depois que nós fizemos um devocional sobre a necessidade de ficar triste. Nós usamos o texto paulino, inclusive eu vou citar aqui de 2 Coríntios capítulo 7, que Paulo escreve que a tristeza coloca como um presente de Deus para nós. Então, pensar na tristeza é primeiramente pensar da forma como nós fomos criados. A tristeza, Tainá, ela não é exatamente, é algo que Deus também nos deu para que nós sentíssemos com relação a isso, tanto para crescermos a imagem de Cristo, quanto também para lidarmos. Inclusive, a tristeza é usada em vários momentos das Escrituras para levar o homem tanto ao arrependimento, quanto usada também para levar o homem. É claro que quando nós falamos em tristeza, não é uma experiência fácil para o ser humano, né? Ainda mais pelo motivo, pode ser por a perda de alguém, emprego, enfim, várias coisas, mas ela é sempre colocada como algo ruim. Sim. E que nós devemos fugir dela. Isso, inclusive, não só no contexto secular, mas no contexto da igreja, né? Se você está triste, hoje é o dia de você ficar feliz. Mas eu vou dizer uma coisa importante. Às vezes aquele dia é o dia de ficar triste, é o dia de realmente chorar. Como o texto bíblico diz para nós, lamentai e chorai, né, pecadores, no sentido de que então possa ali ter um retorno ao Senhor. Existe aquela rejeição com relação à tristeza, né? Inclusive a nossa sociedade é assim. E algumas vezes a tristeza pode vir por consequência da nossa decisão, algumas vezes pode vir por consequência, né, de coisas que nós fazemos, mas a tristeza ela não é em sua totalidade ruim. Eu acredito que filosoficamente, historicamente, né, no sentido da mudança do conceito dela, se perdeu muito. Inclusive, nós lutamos hoje para que nossos filhos não sintam tristezas, porque eles não podem ficar tristes. Isso é um problema muito grande que acontece na sociedade hoje. Sim, existe essa preocupação. E aí eu te pergunto, pastor Tiago, quais seriam os motivos da tristeza? O que leva a pessoa a ficar triste, né? Bom, primeiro, tristeza é uma proposta natural da vida. Quer dizer, eu fico triste, você fica, você que está nos assistindo também fica. Por mais que nós lutemos contra aquilo, a tristeza, ou façamos... e é interessante que as nossas lutas são muito superficiais, né? Eu estou triste, vou comer alguma coisa. Nada que um bolinho de chocolate já não... Eu estou triste, vou pro Mac. Estou triste, vou assistir TV. Você percebe que a gente sempre usa meios para lidar com a tristeza, para dizer, eu não quero ela aqui. Exatamente porque temos medo, né, com relação a isso. Porém, a tristeza, ela pode advir de várias situações. Por exemplo, a tristeza pode vir por a perda de alguém, a tristeza pode vir porque a pessoa teve uma experiência ruim na sua vida, a tristeza pode vir de um pecado que ela cometeu, ou a tristeza pode vir
pela realidade de um mundo caído que nós vivemos. A tristeza, nós temos inclusive textos bíblicos, por exemplo, Marta e Maria, elas se entristecem quando perdem o seu irmão. Eu até ia fazer essa pergunta aqui. Quais relatos temos na Bíblia de momentos de tristezas, né? E ela chega para Jesus, elas chegam a Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido em tons diferentes, né? Quer dizer, exatamente. Nós temos ali outros momentos das Escrituras, inclusive o próprio apóstolo Paulo falando sobre tristeza com relação ao povo de Israel. Então nós temos homens de Deus sentindo tristeza pela realidade de pecado daquela situação. E também, muitas vezes, o próprio Davi, ele relata momentos de tristeza ali, com relação ao seu pecado, com relação, às vezes, à desobediência do seu próprio coração. Então, isso é importante entendermos nesse contexto que as Escrituras falam sobre tristeza, as Escrituras relatam momentos de tristeza, nem sempre por um viés só, quer dizer, ou por perda de alguém, ou talvez pelo próprio pecado, pecados de outras pessoas. Então existe um contexto amplo por que nós podemos nos entristecer. E em si, obviamente, a tristeza não é má nesse sentido, né? Muito bom. E aí tem uma questão, essa semana ainda nós falamos sobre depressão, né? E em alguns momentos a gente via que tinha uma proximidade muito grande da tristeza, esse tema da tristeza e depressão ali, né? Muito próximo. Mas, como o senhor mesmo disse, que nós temos esses relatos na Bíblia falando sobre a tristeza, nós temos essa situação na nossa vida, que às vezes a gente tenta não deixar o outro triste de alguma forma. Existe benefício, então, na tristeza? Podemos falar disso? Ou podemos... Existem benefícios na tristeza. Eu quero ler um texto bíblico, um texto que eu gosto muito. Diz assim o texto da palavra de Deus. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta que Paulo havia escrito, essa referência está em 2 Coríntios, capítulo 7, verso do 7 ao 9, diz assim: porquanto ainda que vos tenha contristado, ou seja, deixei vocês tristes, Sim. Paulo deixa aquela igreja triste pela repreensão que ele faz, mas ele diz assim, não me arrependo, Paulo é bem enfático, eu deixei vocês tristes, mas eu não me arrependo disso, embora já me tenha arrependido, né? Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Olha só que interessante, Paulo está dizendo para aquela igreja, vocês foram contristados, né? Ou seja, deixados tristes comigo, junto, né? Tristes por vontade de Deus. Então Deus permite, por meio da repreensão paulina, que é a própria repreensão de Deus, que aqueles irmãos fiquem tristes. E inclusive, o texto de Hebreus diz que a repreensão ou a correção, no período, naquele momento, ela nos deixa tristes, mas ela também serve para nos elevar com relação à nossa vida espiritual e corrigir o nosso coração. Então... Não, fala. A tristeza, ela tem alguns benefícios. Qual o primeiro benefício da tristeza? Ela nos leva ao arrependimento verdadeiro. Ela pode ser tanto um sinal desse arrependimento, quanto nos levar ao arrependimento. Imagine eu e você pecando e depois do nosso pecado felizes, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, é uma ação do Espírito de Deus por meio da sua palavra que nos leva... Então a tristeza, ela é um presente e um instrumento de Deus para a nossa vida. Gente, seria desesperador mesmo se nós nos alegrássemos. E eu vou te falar, quando a gente... Eu falo porque eu fui convertida, mas eu tive meu passado ali no mundo. E, de fato, por muitas vezes eu já me alegrei em situações em que hoje eu não consigo... Não que eu não consigo imaginar, mas eu já vivi. Mas eu já me alegrei em momentos em que não deveria me alegrar, com situações... E no decorrer dessa transição, eu lembro que eu já não me alegrava, eu já me incomodava. As brincadeiras, eu me entristecia, pelo contrário. Então, foi quando o processo foi de resgate ali, Deus, né, chamando. E é muito importante quando a gente observa isso, quando a gente vê essa mudança de atitude Sim. mediante o pecado. E quando nós enxergamos, então, que a tristeza é um instrumento de Deus e ela é um presente de Deus, nós não vamos de todo rejeitá-la,
mas nós vamos então entender o que Deus quer que eu me arrependa, o que Ele quer me ensinar por meio da tristeza que eu estou vivendo. Um outro benefício da tristeza é que a tristeza nos faz buscar a Deus. É interessante, né? Quando você pega os salmos de lamentações, nós temos um exemplo, Salmo 31:9 e outros salmos, eles estavam tristes, os salmistas, e hoje, na verdade, eu li um pequeno comentário sobre os salmos de lamentações. Ele diz onde se encontra então a oração e o sentimento. Quer dizer, você faz uma coisa, você torna aquele momento tão pontual, onde você se derrama diante do Senhor porque você está triste. Né? Então, a tristeza nos leva a buscar mais a Deus. Um outro benefício da tristeza é entender o próprio tempo de Deus na nossa vida. Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas. Ele fala: há tempo de se alegrar e há tempo de ficar triste. É verdade. Então, há um tempo necessário na nossa vida para que eu fique triste, e esse tempo necessário para a minha vida deve me levar ao entendimento de que Deus está usando aquele momento para me moldar à imagem do seu Filho. A tristeza é uma ferramenta para nos mostrar onde estamos colocando a nossa confiança, em Deus ou nas coisas. Porque eu posso estar triste porque eu confiei tanto naquela situação, naquela pessoa, naquele amigo, né? Mas então o Senhor está dizendo: ok, onde está a sua esperança? A sua esperança está no Senhor. Ou seja, sempre vamos nos entristecer ao colocar esperança em pessoas, coisas e homens. A tristeza é uma... Quer falar? Estou quase falando, né? Pode falar. Eu quero voltar à pergunta do início. Acho que eu estava triste hoje. Ponto, então. E não há problema nisso. Um último benefício aqui da tristeza. Né? Eu parei para pensar em alguns momentos do povo de Deus e também da minha própria vida, do aconselhamento. A tristeza é a oportunidade de enxergar coisas que não conseguiríamos ver se estivéssemos alegres. É verdade. Deu para entender? Vou repetir. Deu, mas repete. Vou repetir. A tristeza é uma oportunidade de enxergar coisas que não conseguiríamos ver se estivéssemos sempre contentes ou estivéssemos alegres. Percebeu que quando nós estamos tristes, nós começamos a avaliar coisas que nós não avaliaríamos antes? Com certeza. E é nesse momento, então, que somos confrontados pelo Senhor, que somos chamados pelo Senhor. O Senhor diz ao seu povo: eu vou atrair vocês ao deserto, para que eu fale ali ao seu coração. A figura do deserto nas Escrituras é um lugar de sequidão, de tristeza, de falta, de escassez. E Deus diz: eu vou atrair você para lá. Quer dizer, nós não vamos lá, né, de forma aleatória. O Senhor nos atrai para aquele lugar. E ali, então, Ele fala ao nosso coração. Quer dizer, nós nunca talvez ouviríamos o Senhor, até o seu povo, se nós estivéssemos então em fartura, mas é no momento ali de escassez que os nossos ouvidos se abrem, é na tristeza que nós dizemos: não somos nada, Senhor, precisamos da sua graça e do seu agir. Deus usa a tristeza como ferramenta para nos chamar ao arrependimento, para nos fazer buscá-lo ainda mais, para mostrar o tempo dele na nossa vida, a tristeza para nos mostrar onde estamos colocando a nossa confiança e também para nos fazer enxergar coisas que nós não enxergaríamos antes. Tá. E, pastor, agora veio uma pergunta na minha cabeça, trazendo esse comentário. É que aí eu vou usar esse termo. Existe tristeza boa, que é essa que provém de Deus, que é necessária, mas existe uma tristeza talvez que não venha de Deus, uma tristeza ruim que a gente tem que analisar? Existe, o texto paulino continua dizendo assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E aí ele diz assim: porque quanto cuidado não produziu isto, mesmo em vós que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Paulo fala sobre uma tristeza que produz arrependimento e uma tristeza que produz morte. Essa tristeza é uma tristeza talvez por um ego inflado, o qual eu não sou então abastecido do jeito que eu gostaria que fosse, eu não sou atendido do jeito que eu gostaria que fosse, ou até mesmo tristeza. É interessante, né? Eu vou dar um exemplo muito prático. No aconselhamento bíblico, às vezes chega alguém que estava cometendo um pecado e descobrem que ele está cometendo o pecado.
E aí, então, ele chega triste ali. Mas a sua tristeza não é porque ele se arrependeu, mas é porque ele foi pego. E aí ele tem vergonha e tudo mais, ele não vai poder praticar. Essa tristeza é para a morte. Falando enfaticamente como no texto, em que sentido? Uma tristeza que não produz arrependimento, não produz vida. Então podemos estar tristes e essa tristeza nos afundar ainda muito mais, porque a tristeza, segundo Deus, vai nos levar sempre aos pés do Senhor e vai nos fazer entender que mesmo estando naquele momento, o Senhor é a esperança da minha salvação, o Senhor é aquele o qual eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, a tristeza, às vezes por medo de ser pego, a tristeza por não ter o que gostaria, a tristeza até por fazer e querer fazer de forma consciente algo rebelde contra Deus. Então existe sim essa tristeza, quer dizer, se eu estou triste, mas eu não me arrependo, essa tristeza não é o segundo o Senhor, eu tenho que avaliar o meu coração, porque eu posso estar muito mais com medo de ser pego ou de sofrer uma consequência do que propriamente me arrepender e me restaurar, aliás, ser restaurado e me reconciliar com o Senhor. Tá, então eu vou trazer uma pergunta da Vanderly Lombardi e depois eu vou trazer uma outra que vai dar gancho nessa que o senhor respondeu anteriormente. Ela perguntou o seguinte: a tristeza sempre vem acompanhado de alguma circunstância? Ou algo que nos leve a ficar triste, uma fala, um relacionamento, um acidente, uma perda? Eu acho que a pergunta ela pode ser isso. Ou ela pode simplesmente acordei triste, estou triste e vivo triste. Aí já é uma depressão, né? Essa pergunta é de quem? Da Vanderly. Vanderly, muito obrigado por sua pergunta. Eu recebo muita gente em aconselhamento dizer, pastor, estou triste. Por quê? Não sei. E realmente a pessoa não sabe. Mas quando nós vamos, então, averiguar por meio da palavra de Deus, Hebreus capítulo 4 fala que a palavra de Deus expõe o nosso coração, então sempre encontramos a causa. Em que sentido? Porque eu estou descontente, porque minhas expectativas não foram alcançadas, porque alguém falou alguma coisa, ou porque eu estou encontrando sentido naquilo que eu estou fazendo. Ou então, eu também vou além em dizer que vivemos num mundo pecaminoso e esse mundo pode nos causar tristeza. Sim. Quando nós saímos de casa e lembramos, né, de tudo que está acontecendo nesse mundo, podemos dizer, eu estou triste por causa disso. Então, nem sempre, talvez a pergunta mais adequada, e essa pergunta é importante, mas ajustando aqui, até para trazer um esclarecimento maior, nem todo sentimento de tristeza é devido ao pecado, mas é devido ao contexto de um mundo caído que eu vivo, mas também pode ser. Agora, o que eu posso dizer quando eu estou, então, entrando num processo depressivo? É quando essa tristeza toma o meu coração de tal forma que eu começo a ficar, aquele termo que nós usamos no programa de terça, paralisado diante de situações da vida. Mas sentir tristeza é importante, é até, assim, necessário para o contexto da vida do homem. Ótimo. E aí eu entro na outra pergunta que vem de encontro. Eu acho que o senhor já respondeu, mas eu vou repetir. Que a tristeza, então, é pecado? A tristeza... Só um paralelo. Desculpa. É que já fizeram vários memes da Tainá. Isso é pecado? É pecado? Exatamente. É pecado. A tristeza é pecado? A tristeza não é pecado, mas ela pode ser por causa de um pecado. Entendeu? Mais ou menos. Vamos lá. Como eu coloquei, eu posso estar triste por uma situação, até por uma injustiça que eu veja. Então essa tristeza não advém de um pecado, ela não é pecaminosa. Mas eu posso estar triste por causa de um sentimento pecaminoso. Quer dizer, a minha esposa, sei lá, brigou comigo, então ou ela não fez o que eu gostaria e eu fiquei triste por causa disso. Quer dizer, é uma tristeza egoísta. Agora eu entendi. Por outro lado, a minha tristeza pode ser porque eu não consegui aquilo que eu queria. Mas será que aquilo é o que Deus queria para mim? Então ela pode se tornar pecaminosa, porque eu começo então a murmurar, a reclamar, em detrimento dessa tristeza. Então ela tem que ser vista, como Paulo escreve aos Romanos 8, 28 e 29, como um meio de Deus a trabalhar no nosso coração. E aí eu posso mudar as minhas lentes bíblicas para dizer, tristeza não é em toda ruim, mas eu posso tê-la como um meio de Deus trabalhar no meu coração. Estou passando esse programa quase todo de boca aberta, assim, estou muito atenta. Eu não sei vocês, mas está falando
tanto comigo. E aí eu vou fazer uma outra pergunta, mas eu já quero fazer um outro programa sobre isso, pastor. Vamos fazer o próximo sobre murmuração. Mas antes, depois, vamos passar uma semana mais alegre. Sim. Semana que vem, o pastor já pediu. Essa semana foi meio tensa, depressão, tristeza, aflição. Vamos tentar fazer a próxima. Mas são temas importantes. Quer dizer, extremamente importantes. Temas como, olha, talvez aquilo de tirar aquele peso da pessoa em dizer, hoje eu estou triste. E por que você está triste? Talvez eu não saiba agora, e é interessante essa pergunta também, porque talvez eu não saiba nesse momento por que eu estou triste, mas independente se eu saiba ou não, eu tenho um mandamento bíblico. Alegrai-vos o Senhor, digo novamente, alegrai-vos o Senhor. Quer dizer, ainda que eu não saiba a causa, eu tenho o alvo bíblico de viver em contentamento diante do Senhor. E esse contentamento não é pular de alegria, mas é entender muitas vezes que até mesmo essa tristeza está colaborando para que eu seja como o meu Senhor Jesus. Tá. Antes da gente, eu queria voltar em uma, mas já quero fazer outra. A murmuração, ela é sempre reflexo de uma tristeza errada? A murmuração, ela nem sempre é reflexo de uma tristeza. Ela pode ser reflexo, e ela é, nós lemos o texto bíblico do Antigo Testamento, frutos de incredulidade. Mas é um outro programa. Incredulidade? Incredulidade. Quando eu murmuro, quer dizer, eu digo, as coisas não estão adequadas porque eu creio que falta alguma coisa. Assim como o povo de Israel fazia. Falta água, não estava adequado. Então, eles não pediam, eles reclamavam do Senhor e de Moisés. Então é incredulidade, porque Deus tinha dito, eu vou tirar vocês e vou levá-los para a terra. E nesse processo eles têm vários momentos de incredulidade. Quando Deus promete um filho para Abraão, Abraão diz, tudo bem, Senhor, mas ele vai lá e fala, vou ajudá-lo, Senhor. Vou ter um filho com Agar, né? E Sara participa disso. Quer dizer, eu acredito, mas eu tenho incredulidade. Eu acho que Deus está precisando de uma ajudinha, né? Exatamente. Mas isso pode ficar com um outro programa aí, só sobre murmuração. Cadê? Sarinha, produtora, vamos colocar a murmuração aí, é um tema bem interessante, viu? Não que eu queira, mas é porque fica a dica. Mas, pastor, sim. Aí vem só uma pergunta para a gente já começar a fechar um pouquinho. Tá. Tudo bem, vamos pensar na tristeza boa e como lidar, então, de forma prática com ela no nosso dia a dia. É interessante, tem pessoas como a própria Wanda escreveu, ela não costuma mascarar nenhum dos seus sentimentos. Qual que é o ideal para a gente, no nosso dia a dia, no nosso convívio no trabalho, em casa? É ser transparente, é transparecer, hoje eu estou triste, aí, claro, naturalmente, às vezes eu vou ficar mais calada, eu vou rir menos, vou falar menos. Sim. Vou ter uma interação um pouco mais contida. Como que a gente pode lidar no nosso dia a dia com esse sentimento? Ok, primeiro, eu acho que nós devemos mudar as nossas lentes em como nós enxergamos a tristeza. Ou seja, aquilo que eu falei no início. A tristeza é uma ferramenta de Deus para a minha vida e se eu estou triste, espera aí, Deus está querendo trabalhar alguma coisa na minha vida. Então eu mudo a minha visão, eu não tento rejeitá-la, mas eu avalio, que é o segundo passo. Então eu mudo a minha mente. Romanos capítulo 8. Segundo, eu faço uma avaliação. Por que eu estou triste? Qual é a razão? Eu pequei? Eu tenho que pedir perdão ao Senhor e talvez mesmo pedindo perdão eu passe ainda um tempo triste porque o Senhor me permite, inclusive. Então, a grande questão é fazer essa avaliação e dizer, é uma ferramenta do Senhor para a minha vida e como eu posso então lidar com isso biblicamente. Ok. Eu convivo com outras pessoas, né? Nós estamos aqui trabalhando, aconselhando pessoas. Eu acho que tentar mascarar isso seria algo do engano, mas também o problema é que nós podemos então ir para um outro lado extremo, é se autocomiserar. Eu estou triste, gente. Está triste? Estou triste. Então, como se eu precisasse daquilo para que as pessoas digam, não fica triste e tudo mais. Então, temos que tomar um cuidado. Em que sentido? Não é ficar dando lá risada à toa, mas por amor aos meus irmãos, eu posso ter uma atitude bíblica e eu posso, talvez esteja triste, Tainá, com o meu pecado, triste por um acontecimento, mas o que a Bíblia diz? Alegrai-vos com que se alegram. Mesmo estando triste, eu posso me alegrar com a sua alegria. Eu posso chegar aqui e você compartilhar comigo quanto Deus falou com você e eu dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor está falando com a Tainá. Eu me alegro com isso. Isso molda os nossos relacionamentos. Mas eu não estou triste? Eu estou triste. Mas a minha tristeza pode ser lidada no meu coração, pedindo conselho, mas eu também tenho um princípio bíblico de me alegrar com aqueles que estão se alegrando. Então isso é importante no contexto.
Gente, que lindo, pastor, que lindo, que ponto de vista totalmente diferente do que a gente costuma ver. A gente costuma abordar esse assunto de uma forma muito superficial, às vezes, e aí a gente enche de versículos a vida de alguém, a pessoa está triste, aí você já começa a passar versículo, mas isso às vezes não é o suficiente para a pessoa também lidar com esse sentimento. Às vezes a gente nem sabe como falar. Exatamente. E... Desculpa te cortar, Pode mas eu cortar. lembrei de uma coisa muito importante. Uhum. Eu sempre falo isso em algumas conversas sobre tristeza. A tendência, né, de nós queremos alegrar as pessoas que estão tristes, eu sempre fico pensando assim, eu faço isso muito com os meus filhos. Meus filhos, depois da disciplina, eles ficam tristes, e até mesmo em alguns momentos, né, e eu sempre falo assim, eu não quero atrapalhar o trabalhar de Deus no coração dele. Quer dizer, às vezes tentar alegrá-los ou alegrar qualquer pessoa seja atrapalhar o processo que aquela pessoa está de aprendizado para que ela então se apegue muito mais ao Senhor. Então, entender que talvez a tristeza é necessária naquele momento, porque o Senhor vai pedagogicamente ensinar aquela pessoa. Tá. A Wanda fez uma pergunta, não autocomiseração, eu acho, autonomização. Autonomização não, atenção para saber o porquê da tristeza, o que Deus quer. Aí eu acho que é um processo... Isso, essa avaliação, Wanda, é muito importante. Quer dizer, eu não estou fazendo uma murmuração por causa da minha tristeza, quer dizer, autocomiseração, coitado de mim e tudo mais, mas eu estou então avaliando o que o Senhor quer da minha vida, né? E até mesmo falando na questão inversa, quer dizer, se eu estou triste, vou para o trabalho e posso me alegrar com as pessoas, como cristão, se eu vejo alguém triste, eu também posso respeitar aquele tempo que o Senhor está trabalhando naquele coração. Quer dizer, se você está triste, ok. E eu não vou simplesmente fazer com que você seja feliz ou fique feliz. Eu vou dizer, olha, que Deus possa te ensinar e você possa aprender. O Senhor já está ensinando, mas que você entenda o que o Senhor quer te dizer. E talvez esse momento seja o momento onde você vai se derramar e se arrepender do seu pecado lá na sua casa, né? E aquilo vai ser muito mais alegre do que tentar resolver a tristeza com alegrias superficiais. Muito bom. Pastor, assim, antes da gente finalizar mesmo, eu pedir considerações finais, é possível a gente só dar um exemplozinho bem pequenininho, assim, tipo, se hoje você está em casa, você tem alguém triste aí do seu lado, como, de uma forma bíblica, assim, a gente poder abordar essa pessoa, de poder ajudá-la de alguma forma, de forma genérica, a gente sem saber o sofrimento, sem saber nada, é possível? Primeiro, não tente alegrá-la. Ai, tá bom. Eu tô brincando, mas ok, se for para alegrá-la ali, ok, mas mostre para aquela pessoa que a tristeza é necessária na vida dela, é necessário na vida dela. Isso é importante, com as lentes da palavra do Senhor. Depois, ore pedindo, Senhor, né, eu sempre gosto de diferenciar orar pela pessoa e orar com a pessoa. Orar pela pessoa quer dizer, eu te conheço e oro por você. Quando eu oro com você, eu estou orando o que você também deseja, o que você quer receber. Então, eu sei da sua necessidade, então vamos orar juntos aqui. Então, ore com a pessoa, converse com ela, pergunte, dê esperança bíblica. Se uma tristeza é devido ao pecado, você pode falar sobre perdão. Se é sobre o mundo caído, você pode falar sobre o novo céu e nova terra. Enfim, há muitos textos bíblicos. Mas não significa que ela vai ficar feliz naquele momento. Mas ela vai poder olhar escatologicamente, olhar para o futuro e dizer: o Senhor está no controle de todas as coisas. E orar bem sinceramente, dizendo: Senhor, obrigado por essa tristeza na vida deste irmão, desta irmã, e que o Senhor possa usar essa tristeza para levá-la para o lugar que o Senhor deseja, e que a sua voz seja ouvida por ela, por meio da sua palavra. Então, eu acho que se colocar ao lado e dizer: eu vou me alegrar com você, vou chorar com você, isso é um princípio bíblico importante. Ai, amém, ótimo. Então já fica essa dica aí para você. Você já anotou? Anota, salva, porque dicas assim a gente não pode perder não, gente. Outra coisa, pastor, para a gente fechar esse tema de hoje e para deixar a pessoa feliz, quer dizer, deixar a pessoa ali no seu processo de tristeza, mas bem, assim. Hoje não tem desenho do dia. Ai, tem desenho do dia! Ai, mas não sei se vai ser bom. Eu não sei se eu fiz uma boa escolha. Não fique triste. Eu já estava esquecendo. Olha só, a Tainá estava fugindo do desenho do dia. É desenho do dia que chama, né? É, o desenho do dia. Do dia. Vamos ver esse desenho do dia. Bom. Tá. Aqui, pastor, é esse. O amor de Deus... Tá na telinha aí, você que está em casa já está acompanhando. Ó. O amor de Deus alcança o fundo de qualquer poço.
Aí ali eu vou narrar um homem sendo Esse resgatado. desenho está aparecendo lá na tela. Ok, ótimo. Tá vendo o É um desenho? poço isso aí. Eu, Buraco. eu gostei, Ah, porém, eu tenho só uma observação. A mesma mão, porque essa mão aqui representa a mão do Senhor, né? Esse braço. Segundo o que Paulo nos escreve, a mesma mão que nos tira é a mesma mão que nos coloca ali algumas vezes. E é ali que a gente tem que estar. Tem uma música traduzida para o português, diz assim: é no vale que a visão da sua glória se torna mais clara para mim. E aí é uma música muito bíblica e diz assim: eu não quero estar aqui, mas eu devo estar aqui. Uau. Uau. É que tem uma mão meio feminina também. Não, vamos pensar só na mão. Tá bom, agora que eu tô vendo os detalhes aqui. Os detalhes são interpretações periféricas. Não, é uma mão de Deus, tá, gente? A ideia é essa. Nos apeguemos ao... Esquece meu comentário. Mas eu amei essa observação, amei essa leitura do desenho de hoje. Eu achei, assim, incrível, muito boa, pastor. A gente nunca quer pensar, a gente esquece de pensar que às vezes é onde Deus precisa, Ele quer que a gente esteja ali naquele momento, a gente precisa passar mesmo, né? Sim, e são grandes oportunidades. E Ele sabe que a gente vai dar conta e Ele vai estar ali para nos amparar, nos socorrer. Ai, gostei bastante. E você que está assistindo, tá gostando? Gostou? Foi esclarecedor para você? Manda pergunta aqui que ainda dá tempo, hein? Ó, o Matheus disse que gostou e nem tá triste mais. Ele só tá querendo um bolo de chocolate no final do dia para deixar ele mais alegre. Temos promessas desse bolo por aqui. Vamos ter bolo. Tem bolo, gente. Pastor, por favor, como que a gente pode, então, dar aquela fechada no tema? Bom, o que eu quero compartilhar contigo, o texto que eu li de 2 Coríntios 7, 9 diz assim: porque foram entristecidos conforme a vontade de Deus. O primeiro conselho que eu te dou é: se você está triste hoje, não rejeite completamente essa tristeza. Ela é um meio de Deus trabalhar no seu coração, inclusive de levá-lo ao arrependimento, de ver a glória maior dele no sentido da sua soberania, do seu sustento, da sua provisão. Também um momento talvez de trazer ao seu coração evidências de que você tem confiado em coisas e não no Senhor. Então, não perca a oportunidade da tristeza, não deixe de vê-la como uma ferramenta e um instrumento nas mãos do Senhor. E lembre-se bem, Deus permite esses momentos para que Ele possa cuidar de nós e trabalhar. E essa é a grande esperança. Eu como filho do Senhor, você como filho e filha do Senhor. Se você está triste, você pode até pensar assim: o meu Pai está me corrigindo porque Ele quer me levar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então veja como uma grande oportunidade. Não fuja da tristeza. Agora, é claro, se essa tristeza tem te levado a viver de forma paralisante, procure aconselhamento bíblico, procure ajuda nas Escrituras, a esperança para o seu coração. E se você está convivendo com alguém que está triste, anime-o no Senhor, não sentimentalmente, mas mostre para ele a razão do nosso contentamento, como Paulo descreve em Filipenses, que é a pessoa do nosso Deus. Acho que é isso a mensagem que eu tenho para deixar aos nossos irmãos e irmãs. Muito bom, muito obrigada. A Wanda até compartilhou com a gente o seguinte, ela falou: os programas da IPP-TV são sessões de aconselhamento, Deus os abençoe. E por falar em sessões de aconselhamento, todas as quintas-feiras nós temos o programa de aconselhamento bíblico, que na verdade é o programa com a nova cara, um novo formato, mas é o aconselhamento bíblico, mas agora é conhecimento e piedade. Conhecimento e piedade baseado em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que fala que o conhecimento nos leva a uma prática, a piedade cristã. Então fica o convite aqui, aproveitando que a Tainá está dizendo. Nós fizemos o primeiro programa hoje, foi uma bênção, estamos felizes em voltar ao vivo aqui, né, com os nossos irmãos queridos. Semana que vem nós temos o que é o aconselhamento e em março vamos falar sobre medo. Vamos começar uma sequência sobre medo. Fica aqui o meu convite para vocês. Gente, assistam, participem, porque tá num formato muito bacana. E toda semana eles vão trazer esse mesmo conteúdo de uma abordagem muito diferente. E com certeza vai ser bem profundo, porque vai ser do início ao fim. Vai ser um verdadeiro aconselhamento bíblico ao vivo para você assistir. Então, fé, conhecimento e piedade. Todas as quintas-feiras, a partir das 2h30, né? Exatamente. Pastor, obrigada. Eu agradeço. Esse é um dos programas que eu mais gosto de participar. Me sinto tão à vontade de falar de temas. Esse programa tem sido uma bênção, né, para a nossa vida.
E parabéns pelo programa, parabéns pela forma que o Senhor tem usado a sua vida, que Deus continue te abençoando e abençoando você também que está em casa. Um grande abraço a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém, obrigada. Tá sendo, aqui é um verdadeiro aprendizado para a gente. Poder ter essa oportunidade de estar com vocês aqui, de aprender mais esses assuntos e ter esse bate-papo tão leve, né? Para poder a gente discutir e compreender ainda mais com profundidade. Obrigada. Deus abençoe, Tainá. Gente, vamos continuar aqui então com Sempre Juntos? Nós temos mais conteúdos aqui. E antes da gente dar continuidade com o nosso vídeo do dia, eu gostaria de falar, já que a gente já falou aqui sobre bolo, de chocolate, né, de alegrar, vamos falar de uma coisa bem gostosa? O que não pode faltar em qualquer comemoração, além de uma boa comida, é algo bem gostoso para adoçar a boca logo depois, né? Por isso, você não pode deixar de experimentar os doces da Becca Cake. Gente, a Becca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para a sua comemoração. São doces finos, trufas de vários sabores, brownies e tortas, sempre feitos com muito amor e carinho. Os doces da Becca Cake são indispensáveis em qualquer festa. Ficou curioso para ver essas maravilhas de perto e poder sentir, né? Que é o melhor. Então entre no Instagram, @beca, com 2 As, .cake, tá? O cake ali americano mesmo, que é o bolo, é o CAKE. Então, acesse. E também aproveita, gente, para já fazer o seu pedido. Hoje, quinta-feira, já dá para fazer um pedido, né? Pensou? Chegar em casa com um docinho? É só ligar no 11 96187 3122. Becca Cake, o prazer marcante de um sabor doce na sua vida. Ai, que bom. Olha, o assunto, isso tem tudo a ver com o nosso tempo de hoje. E nós vamos agora para a nossa caixa de lembranças, mas antes eu gostaria só de concluir o tema de hoje com um vídeo do reverendo Arival. Um videozinho só para a gente amarrar bem esse tema, porque ele fala realmente sobre isso, da tristeza sendo um caminho para o arrependimento, para a solução. Mas a tristeza boa, aquela produzida por Deus. Vamos ouvir? Você vai observar que o arrependimento e a conversão levam-nos a um quebrantamento, a um choro. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Mas chorar o quê? Chorar os seus pecados, chorar as suas tristezas, chorar as suas mágoas, chorar a sua condição diante de Deus, chorar a sua insuficiência. Mas o que diz aí, no versículo 10? Porque a tristeza, segundo os Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. A tristeza produzida por Deus na minha vida, através do arrependimento, da conversão, vai gerar vida, vai restaurar a alegria, vai restaurar a comunhão, vai restaurar o prazer e a alegria de ser cristão. O que está minando, o que está destruindo a minha alegria, o que está me tornando um crente triste, amargurado, abatido, é nós não combatermos o pecado na nossa vida pessoal. Se o nosso prazer, irmãos, estiver em Deus, nós vamos gozá-lo dele, desfrutá-lo dele. E nada para nós será mais prazeroso e deleitoso do que o próprio Deus. Precisamos nos arrepender. E nesse texto aqui, se a doença é o pecado, a cura é o arrependimento. O remédio é o arrependimento e a conversão. E diz aí, para serem cancelados os vossos o quê? Pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Essa palavra cancelados, no grego, tem um sentido muito lindo. Primeiro tem o sentido de apagar uma dívida, de perdoar uma conta.
Mas essa palavra significa também enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e todas o quê? As tristezas. Quando há o cancelamento do pecado, há o cancelamento da tristeza, há o cancelamento da lágrima, há o consolo, há o refrigério. Irmãos, quando Jesus disse que Ele iria, mas não nos deixaria órfãos, e que Ele enviaria um outro Consolador para que estivesse conosco para sempre. Cadê o Consolador? Cadê a presença desse Consolador na minha vida e na sua vida? E aí Paulo diz, não apagueis o quê? O Espírito. E nós apagamos a ação do Espírito, nós não desfrutamos da presença do Espírito, justamente por causa do quê? Do pecado. Gente, eu espero que o programa de hoje tenha te ajudado, que você possa ficar bem, porque nós temos, na palavra de Deus diz que tudo o que acontece com a gente, tudo tem um propósito do Senhor. A gente só precisa ter conhecimento, a gente precisa saber exatamente o que nós estamos passando, mas dentro da palavra, a palavra nos cura, ela nos trata. Então, que você busque ajuda, mas na palavra de Deus. Eu sei que quando a gente está triste, às vezes a gente tende até esquecer ali de orar, de ler, a gente está desanimado, mas precisamos nos esforçar. Esse é um momento importante para a gente estar perto de Deus e a gente ouvir a voz dele por meio da palavra. E como o reverendo Arival disse aqui em um dos programas, Você é um Missionário, eu quero ouvir a palavra de Deus. Esse é um dia que eu precisava ouvir a palavra de Deus alto, forte. Então leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir a palavra de Deus em alto, bom som. Isso é muito bom. Eu quero compartilhar uma mensagem aqui da Tarsila. Ela escreveu, estava triste e agora estou feliz por poder contribuir com a propagação do Evangelho. Amém. Que bom, Tarsila. A Wanda colocou, a Tainá amadureceu mais com essa nova modalidade do programa. Que bom, Wanda. Eu espero mesmo que eu amadureça, que eu cresça na palavra e que eu aprenda, porque a vontade é grande e a gente está aqui nessa responsabilidade de transmitir a palavra e cada vez mais a gente precisa estudar, se aprofundar, e eu tenho tido a oportunidade de estar com os pastores aqui, e assim como você que está em casa, eu tenho aprendido a cada dia, e isso é um presente mesmo de Deus, e agradeço por isso. Mas a caminhada é longa ainda, viu? Muito longa. Bem, já vamos finalizar o programa de hoje, e eu quero trazer a nossa caixa das lembranças, gente. Eu não posso terminar o programa sem falar da caixa das lembranças. E a caixa das lembranças de hoje é do ano de 2018 e é essa foto que aparece aí na sua telinha, gente. Esse foi um registro de uma das reuniões que aconteciam semanalmente com os líderes para a meditação da Palavra de Deus e oração na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ali, lá na pontinha, se você olhar bem, se você estivesse no celular, se estiver assistindo, depois você puxa com o dedinho assim, ó, dá um zoom, que você vai ver o reverendo Arival ali na pontinha, coordenando ali esses homens, todos sentadinhos ali. E essa foto aí eu trouxe porque a gente quer que volte logo esses momentos assim, né? Eram super especiais, importantes, e que essas reuniões, elas continuam acontecendo de um formato diferente, mas já vamos voltar com essa mesa aí cheinha, aí, um do ladinho do outro, né? Vamos continuar aqui na oração, porque tá perto. Bem, nós ficamos por aqui, tá? Mas amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. E vem aí, ó, vem por aí. Amanhã vamos falar sobre a importância da oração com Samuel Lopes. Nós já falamos de depressão, de tristeza, falamos do o valor da mulher, começamos a semana falando sobre isso. Falamos também do tempo de aflição e amanhã nós vamos finalizar a semana falando da importância da oração. Então, continue aí ligadinho amanhã às 3h30 aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser, né? Tchau!